Irmãos, nós estamos vivendo uma época de grande progresso em todos os setores da vida. Nós temos, por exemplo, o progresso tecnológico. Sabemos que os homens estão se tornando escravos das máquinas. Escravos da televisão, escravos do celular, escravos do computador e de outras máquinas, de outros aparelhos, especialmente eletrônico e tecnológico e digital. Sabemos então que as máquinas de hoje, elas sabem falar, sabem contar, elas conhecem o valor das notas. As máquinas de hoje sabem informar, orientar, guiar os homens andando no trânsito pelas ruas. Então as máquinas conversam com os homens, de modo que nós estamos vivendo, podemos dizer, a era digital. A era digital. Sabemos que existem aparelhos que faz parte já da vida do homem. Parece que já faz parte do viver do homem. O homem não sabe mais viver sem isso. E quanto mais o tempo passa, mais o homem vai se tornando dependente desses aparelhos para viver uma vida melhor e acompanhar realmente o progresso. Então dá até a impressão de que existe um espírito muito mais evoluído do que o espírito do homem por trás da tecnologia ou dentro de cada máquina, dentro de cada aparelho. Às vezes você está trabalhando em um computador, você está ali trabalhando no celular, pesquisando, e você pensa, isso aqui não tem condição de ter sido um homem que inventou isso. Existe uma mente superior por trás disso, você fica até com medo, tem hora. Parece, irmãos, que vai chegar uma época que os homens vão se tornar tão dependentes das máquinas, que as máquinas vão dominar o ser humano. E este mundo então vai se tornar um mundo robótico. Que Deus guarde que não aconteça isso. Mas existe também o progresso cientista ou científico. Sabemos que os cientistas, eles estão progredindo tanto que estão descobrindo o segredo do universo. Eles já conseguiram dividir o átomo e já fabricaram bombas de nêutron, bombas atômicas, bombas de hidrogênio, bombas que matam milhões de pessoas ao mesmo tempo, bombas potentes. A Lua já foi conquistada há muitos anos. Agora já estão voando para Marte, ou seja, tentando voar para Marte, tentando chegar lá e já falando em comprar terreno em Marte, para um dia morar ali se causa a Terra entrar em um colapso. Então veja até onde o homem está indo com o seu avanço científico, cada dia mais novas descobertas. Vemos então que o tempo e o espaço estão ficando pequenos, ficando curtos diante da tecnologia, diante do avanço, diante do progresso que nós estamos vendo em nossos dias. Mas infelizmente também existe o progresso do pecado. O divórcio está se tornando normal. Cada vez mais estamos indo para uma legalização total desse pecado chamado divórcio. Também nós vemos que a prostituição está deixando de ser pecado. Coisas que até pouco tempo era pecado reparado, hoje está se tornando normal e as pessoas estão encarando esses pecados com muita naturalidade. É o progresso do pecado. É as pessoas que vão avançando no pecado a ponto de ter a noção do que é realmente o pecado. Então, irmãos, ninguém pode mais combater o homossexualismo, combater o roubo, o crime, as drogas, a corrupção. O mundo está cheio disso, a terra está podre.
O crescimento do pecado, o progresso do pecado tem sido grande a ponto de nos causar espanto. Mas existe também o progresso dos sinais da volta de Cristo, progresso dos sinais da volta de Jesus. Sabemos que as igrejas falsas estão estourando por toda parte, e nunca vivemos uma época de tanta confusão doutrinária como em nossos dias. Cada um tem a sua mente, cada um tem a sua noção doutrinária, e nós vemos que o diabo desceu de todas as formas e a coisa está ficando cada vez mais obscura. São então dias de escuridão, são dias de trevas, doutrina de demônios por toda parte. Vemos a imoralidade invadindo, vemos a falta de vergonha tomando conta das pessoas lá fora. Quantas pessoas se despem e às vezes ficam nuas, e às vezes ficam nuas e ainda diz: Deus me ajudou, fui muito bem sucedida. Deus é muito bom para mim. Que Deus é esse? Que Deus barato, que Deus pequeno é esse? Deus que ajuda alguém a ter sucesso numa revista masculina e se põe nu ali, e pelo fato que foi bem sucedido, fala: Deus me ajudou, Deus esteve comigo. As pessoas estão perdendo a noção do que é pecado, e a imoralidade está de fato crescendo assustadoramente. Ninguém consegue combater mais o terrorismo, combater as bombas explodindo, terremotos, tsunami, corrupção, ganância que está, não tem mais jeito no coração do homem. Temos lá um Congresso Nacional que está cheio de homens que deveriam ser o exemplo da nação. Estamos mais gananciosos. Vemos religiosos, pessoas que estão à frente de igrejas com um grande número de pessoas, mas esses líderes, ao invés de ser o exemplo, estão sendo exemplo de fato, mas é exemplo de anarquia, de corrupção, de ganância, porque só pensam, como a Bíblia fala, só cuidam das coisas da terra, não buscam as coisas do alto. Então, irmãos, qual será o próximo sinal da volta de Jesus? Podemos dizer que o próximo sinal da volta de Jesus pode ser já o toque da trombeta. É uma pena que muitas pessoas, às vezes até mesmo aquelas pessoas que são chamadas cristãs, não estão preparadas para ouvir o toque da trombeta. Quando a trombeta tocar, quanto susto! Quando a trombeta tocar, quantas pessoas vão ter noção do despreparo deles? Mas às vezes vão ter noção disso tarde demais, quando não tiveram mais tempo de consertar suas vidas, de voltar, de confessar seus pecados e de viver uma vida de mais santidade. Eu quero que cada irmão, que cada irmã, que cada pessoa aqui nesta noite faça uma análise da sua vida espiritual. Veja como está lá dentro, veja como está o coração, veja como está o altar onde Jesus habita. Veja se esse altar não está desmoronado. É necessário que nós consertemos o altar para Jesus habitar, para Jesus fortalecer a nossa esperança do retorno dele, porque Deus vem, Jesus vem para buscar um povo zeloso e um povo de quê? De boas obras. Por isso nós precisamos estar progredindo na vida cristã e progredindo cada vez mais como a Bíblia afirma. Então, amados irmãos, se tudo está progredindo, nós também devemos de continuar progredindo cada vez mais na nossa vida espiritual. Porque quem não progride, regride. Quem não vai, fica. Lógico, tudo está indo, se eu não vou, eu fico. Então nós precisamos ir, precisamos progredir, precisamos apertar nossos passos rumo a uma santificação maior, rumo a uma fé mais aprovada por Deus, rumo ao amor mais
mais puro de uns para com os outros e também para com Deus e a sua obra. Precisamos de progresso. Deus quer um povo em marcha, não um povo paralisado. Sabemos que quem não progride pode desanimar, quem não progride pode voltar para o mundanismo, voltar para os vícios, voltar para a tristeza, voltar para a derrota. É por isso que Deus, na carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 38, está escrito lá que Deus não tem prazer naquele que volta. Não tem prazer em quem volta. Mas quem progride, está realmente progredindo para a vitória, está progredindo para as novas conquistas. Porque tudo de bom que Deus tem para nós está lá na frente, está lá no futuro. Para trás só tem a vida de vergonha de onde saímos, a vida de idolatria, vida de imoralidade, vida de vícios. Nós já largamos isso, nós já nos tornamos novas criaturas em Jesus. E a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Então isso é progresso, e progresso contínuo, progresso cada vez mais. Quem não progride na fé, pode cair dela. Mas Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 12, ele fala: aquele, pois, que pensa que está de pé, deixa que não caia. Se você pensa que você está de pé, tome cuidado, para você não cair. Porque cair é muito fácil, mas levantar é difícil. Portanto, irmãos, vamos cuidar, vamos guardar nossos pés da queda. Que Deus nos ajude, que nós possamos estar cada vez mais sendo aprovados por Ele e mais preparados para a hora do nosso desarraigar aqui desse mundo e encontrarmos com Jesus nas nuvens através do arrebatamento. Que Deus limpe nosso coração, que Deus limpe nossas mentes, limpe nossos olhos e tudo, para que nós possamos estar firmes, olhando para Ele e não olhando para trás, olhando ao redor, olhando para o pecado. Então devemos de progredir cada vez mais, progredir na comunhão com Deus. Devemos progredir na fé, progredir na vida de oração. Devemos progredir na prática da palavra. Devemos progredir numa vida de santidade, cada vez mais santo, cada vez mais em comunhão com o Senhor, cada vez mais orando a Deus, cada vez mais praticando a sua palavra, cada vez mais frequentando a casa de Deus, cada vez melhor, para a glória do Senhor, para o nosso bem, para a nossa paz interior, para o fortalecimento da nossa esperança no retorno de Jesus. A igreja está aqui para esperar a Jesus, para amar a volta de Cristo, mas para isso nós precisamos de estar progredindo cada vez mais. Irmãos, eu quero dizer que quando nós olhamos para a igreja, assim de maneira geral, nós vemos que ao invés da igreja de Jesus estar progredindo, está regredindo. A igreja não é mais aquela igreja santa que era antigamente, não é mais aquela igreja que temia a Deus como temia antigamente, não é aquela igreja que orava como orava antigamente, não é aquela igreja separada do mundo como era antigamente. Antes, pelo contrário, está havendo muita mistura, está havendo muita semelhança. Que Deus nos ajude a ser santos, a sermos diferentes, porque a ordem bíblica é: separai-vos, não toqueis em coisas imundas, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos. Mas tem que haver o quê? Separação, santidade, consagração cada vez maior. Estamos olhando muito para as coisas do mundo, olhando muito para a tecnologia, e às vezes olhando pouco para os recursos que Deus nos tem dado para o nosso progresso e crescimento espiritual. Temos tirado nossos olhos da palavra, temos tirado nossos olhos de Jesus, e por isso nós não podemos progredir.
O escritor de Hebreus, no capítulo 12, versos 2 e 3, diz lá que nós devemos nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente com força nos assedia no certo, a fim de corrermos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, olhando para o consumador da fé. Se não desembaraçarmos, se não olharmos firmes para Ele, nós não vamos progredir. Então vamos tirar os olhos das coisas do mundo, vamos deixar de olhar tanto para aquilo que nos prende aqui nessa terra, e vamos voltar nossos olhos para as coisas do alto e do infinito. Irmãos, Caim poderia ter progredido muito, mas Caim ficou embaraçado na inveja, embaraçado na ira e no ódio. Ele odiou o seu irmão Abel e só se conteve quando assassinou o seu irmão, quando matou Abel, seu irmão. Então, a Bíblia diz que por isso ele foi expulso. Ele foi expulso e ele se tornou fugitivo sobre a terra. E ele também disse: é tamanho meu castigo que eu já não posso suportar. Então, um grande peso caiu sobre sua alma, um grande peso caiu sobre sua consciência e seu coração. E ele diz: é tamanho meu castigo, eu não posso suportar. Hoje você é lançado da face da terra. Porque ele percebeu que havia cometido uma terrível barbaridade, um grande pecado, matado seu irmão por causa do ódio. Então nós sabemos que quem odeia seu irmão é assassino. A Bíblia diz em 1 João 3,15: quem odeia seu irmão é assassino. A Bíblia diz em 1 João 2,11 que aquele que odeia seu irmão até agora está o quê? Nas trevas. Então a nossa falta de amor para com o nosso irmão impede o nosso progresso, impede o nosso crescimento, impede a manifestação do Espírito de Deus em nossas vidas, e nós não progredimos, nós não avançamos, nós não crescemos. Cuidado para não agir como Caim. Ame seu irmão, ame sua irmã, vamos amar uns aos outros em Cristo. A Bíblia diz aqui: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros, e na verdade estáis praticando isso mesmo, para com todos os irmãos em toda a Macedônia, contudo vos exortamos, irmãos, a progredir cada vez mais, crescer nesse amor de uns para com os outros. A mulher de Ló poderia ter progredido na sua caminhada cristã junto com a sua família, mas a mulher de Ló ficou perdida para trás, numa estátua morta. Por quê? Porque ela ficou com os seus olhos fixados em Sodoma. Olhou para trás, e a cidade de Sodoma e Gomorra era condenada com tudo que tinha. Mas aquelas coisas condenadas, aquelas coisas estavam no coração dela. Foi por isso que ela desobedeceu a Deus, olhando para trás. Quando deveria baixar sua cabeça, quando deveria ir e correr e caminhar, ir com seu marido e suas filhas, olhou para trás em desobediência, se transformou então numa estátua morta, numa coisa inútil. O castigo foi instantâneo, foi na hora, morte. Então, irmãos, muitos estão fazendo como a mulher de Ló, às vezes olhando para trás também. Nunca devemos fazer isso, olhar para trás. Aquela vida de prostituição, de drogas, aquela vida de onde nós saímos, de idolatria, aquela vida de prazerinhos mundanos, que nos leva a ter saudade das coisas que nos prendiam no pecado, e nós não podemos progredir desta forma. Então o Senhor Jesus, em Lucas capítulo 17, verso 32, Ele nos dá um alerta.
alerta que ele nos dá é esta: lembrai-vos da mulher de Ló. É muito necessário que cada dia nós estejamos lembrando da mulher de Ló, para não seguirmos os maus exemplos dela, para não olharmos para trás como ela olhou. Aquele que lança mão no arado, disse Jesus, e olha para trás, ele não está apto para o reino de Deus. Olhar para trás é um perigo, porque quando a pessoa olha para trás, ela pode tropeçar e cair. Então, é de grande importância que nós estejamos lembrando da mulher de Ló, para não seguirmos os maus exemplos dela e não recebermos também o castigo que ela recebeu. É certo que você não vai ficar aí uma estátua, olhando para trás lá, se você olhar para trás, olhar para algum pecado. Mas nós podemos, irmão, nos tornar como uma coisa inútil nas mãos de Deus. Nós podemos nos tornar como um vaso sem condição de ser usado pelo Senhor. Nós podemos nos tornar como um vaso impuro, como alguém que está com um altar desmoronado e Deus não tem prazer mais, não deixa de fazer uso. Então que Deus nos ajude a estar em condição de sermos usados por Deus e nunca como estátua morta, paralisada. Também nós vemos Esaú. O que aconteceu com Esaú? Esaú desprezou coisa sagrada. Esaú vendeu suas bênçãos, seu direito de primogenitura. Vendeu para o seu irmão Jacó. Vendeu por uma sopa de lentilha, um prato de sopa. Quando Esaú quis receber as bênçãos, a Bíblia diz que, embora ele tivesse buscado com lágrimas as bênçãos, o seu pai disse: não tem nenhuma bênção para você mais. Todas as bênçãos já foi para Jacó, seu irmão. E a Bíblia diz que Esaú levantou os olhos e chorou, mas já estava tarde. A bênção já tinha ido. Vendeu, jogou fora. Quantas vezes também fazemos, irmãos, às vezes como Esaú, nós vendemos as bênçãos, nós desprezamos aquilo que é sagrado, e às vezes desprezamos pelos pratos de sopa que às vezes o diabo coloca diante de nós, coisinhas tão insignificantes. Portanto, que Deus nos ajude a de fato valorizarmos as bênças, valorizarmos a vida de santificação, valorizarmos a vida de comunhão com o Senhor, porque nós sabemos que não só vamos desfrutar disso aqui na terra, mas vamos desfrutar muito mais quando partirmos daqui. E vamos ver que valeu a pena sermos mais santos, mais firmes, mais fortes, ter mais amor, ter mais fé. Progresso cada vez mais é o que a Bíblia exige de nós aqui nesses textos. Nós vemos também que Sansão, ele poderia ter progredido muito. Sansão poderia ter acabado com todos os inimigos de Israel. Poderia ter ainda ficado muito mais tempo como juiz daquela nação. Porque Deus deu forças para Sansão. Deus deu poder para Sansão. Ele poderia ter usado tudo isto para o bem do seu povo, para a glória de Deus. Mas Sansão ficou olhando para prostitutas. Sansão ficou olhando para sexo proibido. E Sansão então teve o castigo de ter os seus 2 olhos furados. E Sansão morreu junto com seus inimigos. Foi o fim da vida de um homem forte, que no fim se tornou muito fraco. Venceu tantas coisas e não venceu a prostituição. Venceu tantas coisas, tantos homens, tantos inimigos fortes, e foi derrotado por uma mulher. Vamos cuidar para não acontecer isso conosco, porque é muito fácil cair em tentação, cair no desastre, cair na derrota, depois para levantar é difícil, porque a sociedade está vendo, todo mundo vê. Mas, irmãos, eu quero completar falando também de Judas. Judas foi o tesoureiro escolhido por Jesus, o tesoureiro para
estar ali, recolhendo dinheiro e guardando o dinheiro do grupo dos apóstolos. Isso indica que Judas era um homem tido como honesto, confiável. Mas Judas traiu sua confiança. Vemos que Judas, ele ouviu tudo que Jesus ensinou, cada ensinamento valia a pena. Ele viu tudo que Jesus fez, cada milagre, cada prodígio que Judas viu. Mas Judas, ele jogou tudo no lixo. Ele poderia ter aproveitado as oportunidades de ser um grande homem, de ser o maior dos apóstolos. Mas ele desprezou cada oportunidade que ele teve por 3 anos andando com Jesus. Jogou tudo fora. Vamos cuidar para nós não jogarmos na lata de lixo as oportunidades. Você está aqui, se você não tem Jesus como seu Salvador, hoje você tem a oportunidade de dar seu coração para Jesus. Você tem a oportunidade de dizer: Senhor Jesus, entra no meu coração, na minha alma e me salva, Jesus. Porque eu sei que ninguém vai ao Pai a não ser por Ti. Eu quero a Tua salvação, eu quero o perdão dos meus pecados. Eu quero hoje. Porque eu não quero jogar fora esta oportunidade, porque depois eu posso chorar tarde demais. Nós que temos a oportunidade de sermos mais santos, de sermos melhores, vamos agarrar para essa oportunidade também agora. Nós estamos no começo do ano de 2017. Este é o primeiro domingo do ano. Será que quando nós chegarmos no último domingo, está na frente, né? Que? É o segundo domingo. É o segundo domingo já. Mas é o começo, é o segundo domingo do primeiro mês. Será que quando nós chegarmos ao último domingo de 2017, vamos estar melhores do que hoje? Vamos ter progredido cada vez mais? Vamos poder dizer: graças a Deus, foi um ano de vitória para mim, porque eu cresci, porque eu progredi, porque eu alcancei meus alvos. Então, irmãos, que Deus fortaleça cada um, que Deus anime a igreja, que Deus fale no coração de você que não é crente, para que você se torne, porque existem rios de bênçãos esperando por aqueles que se arrependem, por aqueles que se convertem, por aqueles que vivem vidas de santidade e temor de Deus. Existem bênçãos infinitas aguardando e esperando, mas também existe castigo, punição, desventura, derrota, esperando quem não tem temor de Deus, quem não santifica suas vidas, e acima de tudo, quem rejeita Jesus não dá um sim para ele. Portanto, que Deus encoraje cada um, a fim de que cada um tome a melhor decisão para a honra e para a glória de Jesus e para o seu próprio bem espiritual eterno. Vamos cantar um coro, que eu acho que